O Balanço Geral tem denunciado todo dia a movimentação na Cracolândia, na região central da cidade. Você já vai assistir a uma reportagem que nós preparamos para você, mas olha as imagens, ó. Imagens ao vivo do Balanço Geral, um pouquinho antes da 1h30 da tarde, ó. Essa imagem, ó. Agora há pouco, 20 minutos atrás. São imagens que mostram a aglomeração na região central de São Paulo e a grande quantidade de pessoas que insistem em permanecerem nesses locais. Principalmente aí onde você está vendo, onde o uso de droga tem sido cada vez mais difícil de ser combatido. E eu vou te falar, a situação é preocupante ainda mais agora nesse período da pandemia. Você que está chegando agora aqui ao Balanço Geral, obrigado pela companhia, seja bem-vindo. A gente está mostrando imagens aí da Cracolândia e é uma situação que parece não ter fim. Uma situação, como eu disse, é preocupante. Mesmo com a pandemia, a circulação das pessoas que vivem por lá aumentou. A média semanal, que era de 600 pessoas, passou para 1.000. É um cenário de aglomeração que está se repetindo todos os dias. A nossa equipe foi até a região e eu vou mostrar para você agora o que foi que a gente encontrou por lá. Veja. Minha vontade é sair fora desse mundo aqui, ó. Minha vontade é de viver. O medo é de morrer, sabe, num local desse. Morrer pelo coronavírus, morrer de insuficiência, sabe, respiratória. Alguns sentem medo da morte, outros ignoram o perigo do coronavírus. Não me preocupo com a doença em que se é uma pneumonia ou se é um efisema pulmonar. A minha depressão é tanta que não me importa se eu ficar doente. Essa é a triste realidade dos dependentes químicos que vivem em situação de risco. O vício ainda é bem maior que o medo. Mesmo cientes dos perigos da Covid-19, eles não deixam de se arriscar atrás de drogas, no meio de aglomerações. Desde que começou a pandemia, o fluxo na Cracolândia aumentou. A média semanal de 600 pessoas subiu. Acho que deve estar aumentado para umas 900, quase 1.000 pessoas. Mas é isso, acho que tem várias coisas envolvidas nesse aumento, né? Uma delas, com certeza, é a falta de bico, falta de emprego que está acontecendo. Mas eu acho que outra também muito importante de falar é que com o fechamento de tudo, morador de rua tem medo de ficar sozinho na rua, porque a gente sabe que toda hora tem casos de assassinato de morador de rua. Então eles vão ficar num lugar de segurança para eles. Segurança para eles é onde tem mais gente. Rafael Escobar trabalha há 8 anos com moradores de rua. Integra o movimento A Craco Resiste. Para ele, os usuários, nas últimas semanas, estão tomando mais consciência do perigo do coronavírus. Quando começou tudo, tinha uma coisa muito clara deles falarem que era doença de rico. Era uma coisa muito comum isso. Eu trabalho aqui há 8 anos, né? Então, de repente, eles começam a me ver de máscara, eles sabem que eu não estou usando máscara de nojo deles, né? Porque eles sempre têm essa visão. Quando eles me veem de máscara, eles começam a se tocar que a coisa está diferente. Quando eles veem todo mundo que trabalha aqui há muito tempo, começa a se tocar. E a gente vai conversando com eles, vai explicando. E aos poucos a galera tem usado mais máscara, tem tentado lavar a mão quando pode. Pias foram improvisadas para que os moradores lavem as mãos. E antes das distribuições das marmitas, todos têm que usar álcool em gel. Carmen Lopes é assistente social e trabalha na Cracolândia desde 2013. Ela integra o projeto Meu Sentimento, que distribui cestas básicas e kits de higiene. Nas últimas semanas, adotou uma nova ação: a confecção de máscaras para os dependentes químicos. No começo, a gente não pedia para eles, né? Olha, precisa trocar a máscara, tal. Até o dia eu vi um senhor que fazia 3 dias que ele estava com a mesma máscara. Aí a gente viu a necessidade de estar pedindo para eles para trocar essa máscara, né? Que eles não ficassem por muito tempo usando a máscara. Se não, se deixar... Aí fica aquela falsa impressão que você está protegido e você não está. Para Dona Carmen, o grande dilema na Cracolândia nessa pandemia é como adotar o isolamento social, se a aglomeração para eles é justamente uma proteção. É difícil para essas pessoas, não só para eles, né? Até acho que a sociedade, nós todos estamos enfrentando uma nova cultura e está sendo difícil, né? Essa implantação, até para
Eu sinto dificuldade de usar máscara também, eu estou me adaptando. Então, para essas pessoas hoje, você falar também, olha, vocês têm que ter um distanciamento social. Sendo que para essas pessoas, a sobrevivência sempre foi em coletivo, né? Ela sempre depende um do outro na rua. E você falar para elas agora, ó, você precisa se distanciar, é praticamente impossível. As aglomerações e o perigo da disseminação do coronavírus foram alvo do Ministério Público, que entrou com medida cautelar para que os dependentes químicos se retirassem e esvaziassem a Cracolândia. Mas a Justiça de São Paulo negou o pedido, alegando que os frequentadores daqui da região já são assistidos pelo poder público. Nos últimos 2 meses, a Prefeitura ofereceu mais de 110 mil serviços aos usuários, como banhos, refeições, locais para pernoite, atividades socioeducativas e desinfecção da área. Voluntários também trabalham duro, enfrentam o perigo do coronavírus diariamente, para levar um pouco de dignidade para quem não consegue abandonar o vício no meio de um cenário tão sombrio e incerto. Poderia começar aqui falando com você sobre solidariedade, mas eu prefiro falar com você sobre amizade. Porque 8 anos de Cracolândia, eu não tenho gente que eu cuido, eu tenho gente que é minha amiga. E eu tenho medo dessas pessoas, o que pode acontecer. Se eu não vou ajudar um amigo meu, então o mundo acabou, né? O mínimo que eu tenho que fazer é isso.